Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, livro do profeta Jonas. Vamos estar falando essa manhã um pouco sobre o propósito de Deus na nossa vida. Aquilo que Deus vem nos entregando ou pedindo para nós fazer, se estamos fazendo ou se estamos igual o profeta, fugindo. Livro do profeta Jonas. Jonas se localiza depois de Abadias, antes de Naum. Todos acharam? Capítulo 1, verso 3, está escrito assim: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e desceu a Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Somente isto. Propósito de Deus, irmãos. Todos nós nascemos com um propósito. Ninguém nasceu vazio. Todos nascem com espírito e todos nascem para fazer alguma coisa. Quando você entra numa empresa, você é proposto a fazer algo naquela empresa. Se você entrar numa empresa, vou usar como exemplo a empresa que eu trabalho de ônibus, você vai ser proposto a fazer alguma coisa lá. Você não vai entrar lá para ser um parasita. Ou você vai ser cobrador, ou você vai ser motorista, ou você vai ser borracheiro, ou você vai ser mecânico. A função você vai ter que designar dentro dessa empresa. É um propósito. Você entrou lá com o propósito de fazer alguma coisa. E perante a Deus não é diferente. Quando somos chamados e separados dentro da igreja, temos um propósito para alguma coisa. Deus não chamou para fazer alguma coisa. Você foi chamado para fazer algo para a obra de Deus. Ninguém foi chamado para ficar sentado no banco, olhando, ou em pé em algum lugar parado. Todos aqui vão ter uma função. De alguma maneira, você vai ser útil na obra. Às vezes pessoas se acham muito tímidas, titulada tímida, e acham que não tem nenhum propósito, e tem. Você na igreja de Deus tem vários trabalhos. Se você não trabalhar na frente dos holofortes, vamos dizer, aqui na frente do púlpito, você vai trabalhar por detrás, mas alguma coisa você vai fazer. A igreja necessita de uma limpeza, a igreja necessita de uma pintura, a igreja necessita de tudo isso. Um pintor, ele não pinta pregando, o pintor, ele pinta por detrás dos holofortes. Então, todos nós temos um propósito na presença de Deus. Ninguém veio para a presença de Deus, não chamou ninguém para não fazer nada. Deus chamou você para fazer alguma coisa. E como devemos descobrir o nosso propósito? Através da própria palavra de Deus. A Bíblia nos instrui, a Bíblia nos ensina e nos mostra. Através de oração, Deus nos coloca no propósito. Mas algo a gente vai fazer para a obra. Às vezes estamos dentro da igreja e não descobrimos ainda nosso propósito. Isso é normal. Quando você entra dentro da igreja, é normal você entrar dentro da igreja, você só quer cultuar a Deus. Você veio do mundo quebrado e você entra na presença de Deus, você só quer saber do amor e da graça de Deus. E através da própria palavra de Deus, Deus vai nos mostrando e vai nos moldando. O que é e para que Ele nos chamou? Ninguém nasce para não fazer nada. Todos têm um propósito. Todos. Todos na presença de Deus vai ter esse propósito. E para onde iremos? Eclesiastes diz assim: Ele fez tudo
apropriou o tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não conseguiu compreender inteiramente o que Deus fez. Ou quer dizer, para onde nós iremos? É os planos de Deus. Deus tem um plano. Além daquele propósito na sua vida, Ele tem um plano. E esse plano para a nossa vida é plano de salvação. Às vezes as pessoas entram na presença de Deus e se enchem, mas de coisas do mundo. E eu não vou cansar de bater nessa tecla aqui. Que todo o propósito de Deus é um plano de salvação para a nossa vida. Todos. Deus nos chamou para nos salvar. Mas a obra precisa ser feita. E para ser feita essa obra através desse propósito. E quando ele se cumpriu o propósito na nossa vida, Jeremias diz assim: porque sou quem conhece os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança futura. Ou seja, os planos de Deus na nossa vida nunca vão se frustrar. Nunca será frustrado o plano de Deus em nossa vida. E diante desse livro, eu quero trazer para a nossa vida e para aqueles que estão fugindo do propósito de Deus. Tem pessoas que foi levantada e hoje está fugindo do propósito de Deus. Haja vista, a Bíblia nos diz, pastor Gilmar, sobre um jovem chamado José. E esse jovem, ele era amado pelo seu pai. José era mais amado, o filho mais amado de Jacó. José era um filho diferenciado. E um certo dia José teve um sonho. E ele contou aos irmãos e aos pais que ele ia ser posto como líder. E os irmãos deram risada dele. E através desse propósito que Deus tinha na vida dele, que era revelar sonhos, um certo dia, José estava em casa e Jacó mandou ele atrás dos irmãos, ver o que estava acontecendo. E ele foi atrás dos irmãos. E simplesmente, ele não achou os irmãos, ele perguntou a uma pessoa onde estavam os irmãos. E aí ele continuou a caminhada e achou os irmãos. E os irmãos o avistaram de longe. Esse versículo, esse episódio está narrado lá em Gênesis 37. Se lermos lá, vai estar narrado isso aí. E quando avistaram José de longe, os irmãos falaram: vem lá o sonhador. E diz que os irmãos se assentaram a grande ira contra ele. E pegaram e jogaram ele dentro da cisterna. Só que essa cisterna estava vazia. E um dos irmãos não gostou daquela atitude. E a atitude dos irmãos diz que vinha um grupo de ismaelitas, trazendo ouro, mirras, coisas importantes. E a atitude dos irmãos foi vender José para aquele grupo de ismaelitas. E venderam José como escravo. Pegaram a túnica dele, mancharam de sangue, mataram um animal, mancharam de sangue e falaram para o seu pai que eles tinham morrido. Mas simplesmente maus irmãos sabiam que ele estava começando a fazer se cumprir um propósito na vida de José. E José foi vendido a Potifar. Potifar era um dos líderes do faraó. E José foi posto como líder dentro da casa de faraó, ou dentro da casa de Potifar. E Potifar viu que Deus era com José e pôs ele como líder de toda a sua casa. Então tudo
na casa de Potifar era coordenado por José. Mas a Bíblia nos diz que José era um homem bonito, um homem formoso. Ele era bonito, dizendo o nosso popular. E a mulher de Potifar simplesmente se interessou por José. E ela deu em cima do José. E José falou: não farei isso com o meu senhor. Eu não poderia fazer isso. E um certo dia essa mulher armou para José. E ela armando contra José, José foi posto na cadeia. Porque essa conversa chegou aos ouvidos de Potifar. E Potifar lhe colocou na cadeia. E na cadeia diz que o carcereiro se agradou de José. E José cuidava de todos dentro da cadeia. Ou dentro da prisão. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, que José não deixou de viver o propósito. O propósito dele estava se cumprindo. E Deus estava fazendo que aquilo se cumprisse na vida dele. Porque o propósito de José era ser governador do Egito. Então, para você ser governador de alguma coisa, você tem que começar a ser treinado. E talvez a gente não entenda o propósito de Deus, mas Deus está nos treinando. José foi vendido como simplesmente escravo. E de escravo ele virou líder dentro da casa de Potifar. E mesmo a mulher de Potifar armando contra ele, ele se pôs como líder dentro da cadeia. Só que dentro da cadeia tinha dois homens, o copeiro do rei e o padeiro. E eles tiveram sonhos. E lembra lá atrás que ele falou para os irmãos dele? Ele tinha um dom de sonhos. E os irmãos disseram que ele era um sonhador. E fez todo esse processo. E agora ele estava revelando o sonho de dois homens. O copeiro e o padeiro. E ele falou para o copeiro, ele revelou o sonho do copeiro e falou: quando você se achegar ao rei, lembra de mim. Só que o copeiro esqueceu dele. E a Bíblia nos diz que José, se eu não me engano, passou 13 anos preso. E foi pelo esse processo que José interpretou o sonho do faraó. Onde o faraó teve o sonho. E ele simplesmente falou para o faraó que o Egito ia passar por 7 anos de fartura, mas também ia passar por 7 anos de seca. E que durante esses 7 anos de fartura, que eles se ajuntassem para os 7 anos de seca. E a Bíblia diz que assim aconteceu. E o faraó o pôs como governador do Egito. Detalhe, no Egito não existia governador. Então quando você se põe no propósito, Deus te põe em lugares que talvez você nem imaginaria. E José, como governador, um belo dia, seus irmãos foram ao Egito. E José conheceu eles, mas eles não conheceram José. E ali se estava concretizando o propósito de Deus na vida de José. Eu quero dizer para vocês, meu irmão, que enquanto você se manter no propósito de Deus, Deus vai ser fiel com você. Enquanto você se manter na fidelidade de Deus, Deus vai ser fiel contigo. Haja vista narrado em Daniel, seu capítulo 3, sobre 4 jovens. Mas a Bíblia nos narra que o rei fez uma estátua. E essa estátua ele fez um decreto que todos se inclinassem para essa estátua. Mas só que esse jovem propôs no coração deles
que eles não iam adorar outros deuses. Que ele ia adorar só Deus do céu. E chegou aos ouvidos do rei Nabucodonosor que aquele jovem não o adorava. E aqueles jovens, eles tinham um cargo, uma função dentro do reinado, né? Ou da corte. E diz que o rei se irou muito. Ficou muito irado o rei. E chamou aquele jovem. E aqueles jovens disse na face do rei que não ia o adorar. E a Bíblia nos narra que o rei pergunta para ele: e quem te livrará? Quem livrará vocês? E ele falou: se Deus quiser, Ele vai nos livrar. E o rei mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o normal. E mandou os soldados o jogarem dentro da fornalha amarrada. A Bíblia nos narra que esses jovens, quando foi jogado, as pessoas que jogou nele foi queimado de tão quente que estava a fornalha. Só que o rei diz que sentado ele estava admirando a fornalha. E chamou outra pessoa e disse assim: não era 3 jovens e estavam amarrados? E por que eu vejo 4? E por que eu vejo 4? E o quarto tem uma afeição do anjo. E a Bíblia nos fala que ele estava andando dentro da fornalha. Ou quer dizer, esses jovens, eles manteve o propósito deles. E o propósito deles não era adorar outros deuses, era se manter de pé, pastora Maria, e adorar um só Deus. E eles foram lançados na fornalha. E dentro da fornalha, o próprio Deus estava andando com eles. E mais uma narrativa a Bíblia nos mostra que quando você se mantém no propósito, Deus se mantém com você. E agora, vamos ver um pouco de um propósito que Deus tinha na vida de Jonas. Só que Jonas resolveu não cumprir o propósito de Deus. Resolveu fugir. E quando se foge daquilo que Deus colocou na sua vida, e Deus quer te trazer de volta, Ele cria situações. Capítulo 1 diz que veio a palavra do Senhor a Jonas. Eu queria, antes de entrar, falar um pouquinho do livro do Jonas. O livro do Jonas, os 4 capítulos dele revela o amor e a compaixão de Deus, tanto pela vida dele, como pela vida daquele povo. Não vou aqui se estender nos outros capítulos, não é isso que eu quero falar. Mas se a gente ler o capítulo 3, o verso 10, e o capítulo 4, o verso 11 de Daniel, nós iremos entender um pouco qual era o propósito de Deus. Eu não quero me estender muito. No primeiro capítulo, fala da fuga de Jonas. O segundo capítulo fala de Jonas dentro da barriga da baleia, ou do grande peixe. Muitos falam que é uma baleia, né? E é narrado a oração dele. No capítulo 4, ele se arrepende. Ou no 3, volta a profetizar contra o povo. Só que Deus teve compaixão daquele povo. No capítulo 4, fala do amor de Deus. Só que no capítulo 1, no verso 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitia, dizendo: levanta e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Ou seja, a palavra do Senhor, aquilo que Deus inspirou. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que a espada de 2 gumes. A
A Bíblia nos diz que a palavra de Deus é assim. Ela é mais penetrante do que qualquer espada. Ou seja, a palavra de Deus, ela te convence. A palavra de Deus, ela realmente te exorta. Só que a palavra de Deus veio a Jonas. E Jonas não deu atenção à palavra de Deus. A inspiração de Deus. Pedro fala assim, ó, segunda a epístola de Pedro, no capítulo 1, no verso 20 e 21, está escrito assim: antes de mais nada, sabem que nenhum profeta das Escrituras provém de intermédio pessoal, pois jamais o profeta teve origem da vontade humana, mas um homem falando da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a palavra de Deus veio ao profeta Jonas. A inspiração de Deus, Pedro fala aqui, que nenhum profeta vem dele, nenhuma palavra provém do profeta. Se o profeta está profetizando para você da própria palavra dele, ele é um falso profeta. A Bíblia nos diz que no final dos tempos teria vários. E se você quer saber mais, tem pessoas procurando esses profetas, pastor. Porque está cheio de pessoas que querem escutar aquilo que agrada o seu ego, não aquilo que Deus está mandando. Aqui começou falando, a palavra do Senhor veio a palavra do Senhor. Não foi a palavra do profeta, a palavra de Deus veio ao profeta. Então, se é um profeta de Deus, ele tem que falar o que Deus quer. Não adianta se levantar no púlpito e simplesmente falar daquilo que você acha que você tem que falar. Se você está falando isso, você é um falso profeta. A Bíblia nos fala disso. Jonas. E diz a Bíblia, no verso 2, que ele se levantou. Que Deus disse, levanta-se e vai à grande cidade de Nínive e clama contra eles, porque a malícia subiu a mim. E aí Deus manda Jonas se levantar e ir lá. Porque a maldade daquele povo tinha chegado aos ouvidos de Deus. Diz que a cidade de Nínive era uma grande cidade, pastor Gilmar. Mas essa cidade estava cheia de idolatria, cheia de coisa que não agradava a Deus. Uma cidade totalmente inclinada ao pecado, totalmente revolta, aquela que não é a vontade de Deus. E Deus mandou o profeta se levantar e ir até lá. Mas o profeta não cumpriu a vontade de Deus. Em Filipos, no capítulo 2, verso 13, está escrito assim: porque Deus é quem efetua em você tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. E aquilo que eu acabei de falar, se Deus te levantou como um profeta, ou se Deus te levantou para algum propósito, que você cumpra. Não é você que efetua, é Deus quem faz. A Bíblia nos diz que Deus sabe bem os nossos planos. São planos de paz. E talvez você não está querendo viver esses planos de paz. Porque vamos continuar lendo aqui a Bíblia. E vamos entender o que o profeta Jonas passou, por ele não ter cumprido aquilo que Deus propôs na sua vida. O versículo que eu li aqui é o versículo 3, que é como introdução. E está escrito assim: levantando foi a grande cidade de Nínive. No capítulo 2, Deus manda ele proclamar quando a cidade de Nínive. No 3, e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis, descendo para Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor.
Deus tinha mandado a palavra dele para Jonas, mandou ele se levantar e profetizar contra aquele povo, mas Jonas fugiu. Aqui está nitidamente que ele fugiu da face do Senhor. E ele não fugiu pouco não, porque ele diz que Nínive era de um lado, ele fugiu para o outro. E escuta, está cheio de profeta assim, querendo agradar o seu próprio ego. Mas quando a palavra do Senhor vem, ele foge. Porque a palavra do Senhor é a única que nos constrange. É a única que nos convence. Há certos momentos da nossa vida que a palavra do Senhor ela é tão forte, pastora Maria, que parece que ela vai nos apertando por dentro. É como aquela passagem do barro na mão do oleiro. É a mesma coisa a palavra do Senhor. É Deus nos moldando. E para moldar o vaso, ele tem que ser apertado. É da mesma forma a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, quando ela vem a você, ela te constrange. Ela te aperta, mas ela te convence. Eu nunca vi um justo ser desamparado. Nunca vi. Um justo, ele sempre vai estar no olhar de Deus. Deus vai estar sempre de olho. E pelo profeta fugir daquilo que Deus queria para ele, no verso 4 diz assim: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. O profeta começou a fugir. E ele achou que ele estava escondido. Mas ninguém fica escondido diante da face de Deus. A Bíblia vem nos narrar que no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, e eles viram a nudez, diz que eles se esconderam quando Deus entrou no jardim. E Deus os chamava. E Deus sabia onde ele estava. E eles se esconderam. E da presença de Deus ninguém se esconde. A Bíblia nos narra e nos fala que no grande dia tudo vai vir à tona. E o profeta aqui, ele simplesmente fugiu de Deus. E se levantou a ira de Deus contra ele. Porque diz que a Bíblia vem nos falar aqui que levantou um grande vento e o barco estava para se partir. Infelizmente, tem profeta de Deus que está passando isso, pastor, dentro de casa. Resolveu se desviar da presença de Deus, diaconisa Pedra. Mas Deus se levantou. Ninguém se esconde. Ninguém foge da presença de Deus. Simplesmente Deus mandou um vento. E diz que uma grande tempestade se levantou. E o barco estava para se quebrar. Tem profetas que estão fazendo isso. Tem profetas que estão trazendo prejuízo para pessoas que não tem nada a ver, pastor. Aqueles homens que estavam no barco, eles não tinham culpa do que estava acontecendo. Mas ali estava um homem que fugiu do propósito de Deus e a ira de Deus se levantou contra ele. E simplesmente ele trouxe um prejuízo para os demais. E o que eu quero falar nessa manhã é que se fugirmos do propósito de Deus, talvez vamos viver essas adversidades, tanto dentro da igreja como dentro de casa. Às vezes homens de Deus estão passando por várias dificuldades dentro de casa. E às vezes, pastor, está até orando e repreendendo, dizendo que é o diabo. E não é o diabo não, o próprio Deus. Porque às vezes queremos terceirizar o nosso compromisso, a nossa responsabilidade.
Às vezes as coisas estão acontecendo pelos nossos próprios erros. E às vezes as pessoas não acreditam, o nego acha que Deus só é amor. Como o pastor fala aqui, é um cinho de pelúcia. A própria Bíblia diz que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E às vezes as pessoas terceirizam a sua culpa, estão fugindo do propósito de Deus, estão colhendo tempestade, às vezes enfermidade, na área da saúde, na área financeira, mas está dizendo que é o diabo. Está querendo terceirizar a sua responsabilidade. E a responsabilidade às vezes está na sua mão. Você fugiu do propósito de Deus. Fugiu daquilo que Deus colocou na sua vida. E quando você se foge e Deus quer te trazer de volta, alguma coisa Ele faz. E muitas das vezes, irmão, não espera que vai ser com amor, não. Muitas das vezes, espera um pouco. Que Deus, Ele vai vir atrás. E aqueles que fugiram de Deus, pode ficar em paz. Que Deus vai atrás. Capítulo 5 diz assim: então temeram os marinheiros e clamaram cada um a seu Deus. Lançaram ao mar as fazendas que estavam no navio para o aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu num sono profundo. Meu Deus. O profeta, ele trouxe tempestade, causou um dano terrível. E aqui diz que os marinheiros já estavam jogando as coisas para o mar. As grandes fazendas significa as coisas que estavam dentro, os utensílios, né? Que eles estavam transportando, eles estavam jogando ao mar e clamando a face de Deus. Só existe um Deus, o único Deus, que está sentado no seu sublime trono. E eles clamavam ali aos seus falsos deuses. Mas o profeta, o mais engraçado aqui, que tudo isso que o profeta vinha causando, sabe o que é que o profeta fez? Desceu para o porão e foi dormir. É o que eu acabei de falar. Muitas vezes as pessoas estão trazendo destruição para dentro da sua casa. Só que quem está preocupado é outras pessoas. Eles mesmos estão dormindo. Eles mesmos estão deitados. Não estão nem preocupados, vamos dizer o português claro, com a hora do Brasil. Só que Deus está fazendo isso para chamar a atenção dele. Não é de quem estava no barco, era dele. Ele pode deitar. Ele pode até tentar se esconder. Mas Deus está atrás dele. E hoje aquele profeta, que simplesmente, e eu falo para nossos irmãos que acompanham no canal, que está escutando, e é um profeta de Deus, e está fugindo, Deus está mandando algo para te buscar. Fique atento. Às vezes Deus está chamando a sua atenção, e você não está dando ouvido àquilo que Deus quer. No versículo 6, está escrito assim: e o mestre do navio chegou-se a ele, dizendo-lhe: quem tu dormiste? Levanta-te, invoca-te o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereça. Simplesmente, o marinheiro chegou a ele e falou: você dorme, levanta, clama a seu Deus. Quem sabe ele nos escuta? Porque eles já vinham clamando a deuses falsos. E nada mudava. E aí eles desceram e disse: clama. E o único jeito da gente clamar a Deus, só tem uma forma. E é o único jeito que se achegamos a Deus. E talvez é o único jeito, talvez não, certeza que é o único jeito
que podemos mudar situações na nossa vida é quando simplesmente oramos para Deus e começamos a ter um diálogo com Deus. E o diálogo é a oração. Então simplesmente esses homens pediu para que Jonas orasse a seu Deus. Faça uma oração, quem sabe a situação não muda. E tem momentos da nossa vida que devemos clamar a Deus. Ou melhor, todos os momentos devemos clamar a Deus. Só que aqui Jonas estava fugindo. O profeta fujão, a Bíblia nos diz. Ele estava fugindo da presença de Deus. Mas para que Deus se voltasse novamente para ele, ele precisava clamar. Precisava pedir clemência. E Deus escuta nossas orações. A Bíblia nos diz que Deus nunca despreza um coração contrito e aquebrantado. Nunca. E aí, no versículo 7 está escrito assim, dizendo cada um aos seus companheiros, vinde e lançamos sorte, para que sabemos por que causou nós. Calma aí, vou ler de novo. E dizendo cada um ao seu companheiro, vinde, lançai sorte, para que saibamos por que causa sobreveio este mal. E lançando sorte, e a sorte caiu em Jonas. Lançar sorte, irmão, antigamente no Antigo Testamento, isso era um ato comum. A Bíblia nos narra várias vezes esses atos. Mas eu separei um para a gente entender. Em 1 Samuel, no capítulo 10, no versículo 20, diz que quando foi instituído o reinado de Saul, foi lançado sorte por Samuel. E lançar sorte eram as pedras. E essas pedras simplesmente mostravam quem era a pessoa. Ou seja, eles lançavam sorte para saber qual que era a vontade de Deus. E isso era um ato comum. E esses marinheiros lançaram a sorte. E a sorte caiu sobre Jonas. No verso 8, diz assim, então eles disseram, declare tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupara é a tua, e de onde vedes, qual é a tua terra, e de que povo és tu? Um fujão, profeta, e ainda não tinha aparência de Deus. Tem muitas pessoas que estão andando assim. Dentro da igreja, pastor, é o maior crente. Mas fora da igreja ninguém reconhece. Aqui está dizendo, versículo 8, que os marinheiros perguntaram de onde que ele veio, qual era o nome dele e que Deus que ele professava. E aqui eu vou usar a semana passada, se eu não me engano, o pastor Gilmar falou aqui, que ele foi fazer um serviço numa obra, e chegou lá, o cara cumprimentou ele. Na hora que ele falou, bom dia, meu amado, o cara, paz do Senhor. Então quer dizer, na hora ele reconheceu quem era o pastor. Ele reconheceu que ele era um crente. E aqui o profeta não estava sendo irreconhecível. Não era reconhecido. Então, devemos se esforçar para que o Deus reflita na nossa vida. Muitos estão andando simplesmente, sou crente dentro da igreja, fora da igreja, está falando gíria, andando gingando. E aí, se você questionar, sabe o que a pessoa fala? Vai lá e pega aquilo que o apóstolo Paulo fala, que ele se fez, né? Para pregar o evangelho. Tem pessoas que estão se fazendo para andar conforme o mundo. E aí, se você questionar, fala, não, estou me fazendo para conquistar, mas não está conquistando nada. Simplesmente é o modo dele andar mesmo. É crente camaleão. Uma vez a pastora Maria pregou isso. Isso é a moda em qualquer lugar. E o crente ele tem que ser diferenciado.
E no verso 9, eu já estou caminhando para acabar aqui. Está escrito assim, ele disse, sou hebreu, temo ao Senhor dos céus. Temo o Senhor dos céus, que fez o mar e a terra seca. E aqui ele apresentou o Deus dele. O Deus que ele professava. Mesmo ele não andando ou não sendo reconhecido, mas ele falou no nome que tem poder. E o nome de Deus tem poder de mudar toda coisa. Ele falou, eu creio num Deus que fez os céus e fez a terra seca. E a Bíblia nos diz que através desse nome, é o nome mais belo, e é o nome que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. E aqui para não tomar muito tempo, mais tempo, irmãos, que o nosso tempo já se foi, né? E quem sabe numa próxima oportunidade eu posso continuar falando isso. Mas o que eu queria trazer para o entendimento dos irmãos, que temos que usar o exemplo de José, que mesmo sem querer, viveu o propósito de vida até o fim. E Deus o engrandeceu. O exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se inclinou e viveram o propósito da Babilônia, mas viveram o propósito de Deus. E Deus andou com eles dentro da fornalha ardente. Que o profeta Jonas sirva de exemplo para nossas vidas. Que a gente possamos viver o propósito de Deus e não fugir dele. A Bíblia vai continuar nos narrando aqui, para acabar esse versículo e a gente entender, que ele falou do Deus dele, e logo o Jonas falou do nosso Deus, né, do Deus dele. E logo em seguida ele foi lançado ao mar, mas Deus enviou um grande peixe, e o peixe o livrou da morte. Então mesmo ele fugindo, e através de tantas adversidades, Deus ainda se compadeceu dele e mandou um grande peixe. E o peixe engoliu ele. E ele passou, no verso 2, no capítulo 2, 3 dias dentro da barriga desse peixe. Então quer dizer, vamos viver o propósito como José. Mesmo na cadeia, mesmo na casa de Potifar, ele foi um líder. E Deus o exaltou. Jonas foi convocado para ser exaltado através da palavra de Deus, mas ele não quis, ele fugiu. Então que a gente possamos viver firme no propósito, que o propósito de Deus para a nossa vida é esse. São planos de salvação, são planos de cura, são planos de restauração. Esses são os planos de Deus para nós, quando Ele nos separa. Eu agradeço a minha oportunidade, que Deus abençoe a todos.